Olá pessoal, sou Francisco Souza, estou aqui no canal Fissura Nerd para poder falar um pouco para vocês sobre certos sistemas que eu já joguei, o que eu acho deles, o que eu acho se eles são realmente legais ou não. Lógico que ali simplesmente opinião, isso não quer dizer que o sistema seja totalmente horrível ou coisa desse gênero. Eu dei mais detalhes do que eu pretendo fazer nessa playlist num videozinho de introdução que está no início dessa playlist, para poder evitar simplesmente esses vídeos ficarem muito longos. Então, se quiserem mais dúvidas, se tiverem dúvida ou coisa desse gênero, é só assistir lá que você terá todas as respostas. O sistema que eu quero simplesmente falar hoje, eu não tenho a versão original, tenho um imprimido que um amigo meu me deu. Ele, Savage World, uma edição muito boa. Simplesmente ele conseguiu o livro, parece que ele comprou. Quero acreditar que ele tenha comprado o livro. E ele imprimiu, mas infelizmente ele não conseguiu narrar, não encontrou pessoas que jogassem o sistema, ou ele mesmo não achou muito legal narrar, ou ele queria jogar, tanto é que ele chegou para mim e disse: Júnior, se você narrar, eu te dou o livro, esse livro que eu imprimi. E ele imprimiu em um papel de gramatura bem grossa e qualidade boa, né? Tanto é que ele pediu para eu imprimir para ele, mas eu não tinha esse papel um pouco mais grossinho, né? Papel de ofício um pouco mais fortinho. Então ele preferiu imprimir em outro canto. Não sei onde foi que ele conseguiu. Sim, mas antes de falar sobre isso, gostaria já que você desse o like, dislike nos vídeos, antes que eu esqueça, para ver se eu continuo realmente essa playlist ou não. É mentira. Eu vou continuar. Eu vou continuar ela sem parar, mesmo se você der dislike. Já, por quê? Porque tudo já vai estar gravado antes de postar o primeiro. Assim que funciona. Vamos lá. Savage World é um dos poucos sistemas que, como eu posso dizer, que ele usa realmente todos os dados. Né? D4, D6, D8, D10, D12. Ele não usa o D20. Ele usa esses dados. E cada dado, ele significa um nível de categoria. Nível 1, um D4. Nível 2, um D6. Nível 3, um D8, e cada nível vai até 5 níveis, né? Porque aí é 5 conta de 5 dados. É como fosse você jogar no 3DT, e se você tivesse força 1, você jogasse um D4. Força 2, um D6. É interessante. Essa metodologia é interessante e bonita. Bonita de se jogar, gostoso de se ver. Ele tem a mecânica de explosão. Isso quer dizer que quando simplesmente dá o resultado máximo naquele dado, em caso um D10, o 10, em caso um D6, o 6, quando você simplesmente dá esse resultado, ele gera um dado de igual valor. O que seria? Um D4 explode um D4, um D6 explode um D6, um D8 explode um D8. E se der outro 6, ele explode novamente. Isso é interessante porque dá aquela coisa, aquela ideia do crítico e aquela diversão de que quando, deu 6, pum, opa, outro dado. E isso vai ajeitar, vai facilitar. Eu gosto também das dificuldades, que as dificuldades deles são dadas como mais 2 ou menos 2, né? É assim que se define. Eu não me lembro direito se chega até menos 4. Olha, eu estou lembrando vocês que eu não reli o livro. Júlio, por quê? Porque eu quero mostrar minhas impressões, e as melhores impressões que ficam são aquelas impressões que estão na tua cabeça. Quando tu gosta de um filme, você lembra de todos os detalhes. Se o filme é o mesmo do que todos os outros filmes, você acha legal, mas você não lembra os detalhes dele. Então, é um filme como outro qualquer. Então, por isso, eu quero fazer metodologia para simplesmente eu poder focar realmente no que eu creio que seja importante no sistema. E, nesse caso, são os dados. Também ele tem a mecânica do Banner, que é o benefício, que concede mais 2, ou até pode botar narrativa, que eu não me engano. O interessante, fora isso, é que ele possui um dado, além do... Quando você vai fazer um teste, você joga o D4, o D6, que seja o dado de acordo com o seu atributo, você simplesmente... Atributo ou perícia, na verdade é perícia. O atributo é só com base, já explico isso. Quando tu vai jogar um teste, um D4,
você joga também o dado que dá basicamente um nome, que dá a ideia do jogo, que é o dado selvagem. O dado selvagem é um dado que tem que ser de cor diferente, mas ele sempre é um D6, que ele dá o equilíbrio no jogo. Muitas vezes, quando você está jogando outro sistema, existe o problema de errar, dos erros, ou coisa desse gênero, e esse dado selvagem dá um certo equilíbrio na mecânica. Porque é como você jogasse em D20 a habilidade em vantagem. Quando você está com vantagem, tu joga 2 D20 e considera o maior. É mais ou menos isso. Tu vai jogar o dado da perícia, ou atributo, e vai jogar o D6. E você considera sempre o maior. Isso é muito interessante e muito legal, porque dá um certo equilíbrio. Não fica só, o dado, só um dado decide. Tem a ver que você tem atributo baixo. E algumas vezes, quando você está jogando o seu dado, é interessante que o dado selvagem tem vezes que dá menor, mesmo sendo D6, do que um D4 que dá maior. Então é 2 chances. E sem contar que na probabilidade do dado, lógico que você deve saber que um D4 é mais fácil de explodir do que um D8. Um D10 é mais fácil de explodir do que um D12. Lógico, porque cada face, existe 12 faces e somente uma explode. E no D8 existe 8 faces e somente uma explode. Então, então não é mais vantagem eu colocar? Pode ser. Depende do jeito que você está jogando. Porque um D4, mesmo ele sendo um D4, e você vendo que, eita rapaz, é muito baixo um D4, ele tem mais chances de explodir do que um D6. Né? Ele tem explicando, um D6 tem 1 em 6 de explodir. E o D4 tem 1 em 4. Então a probabilidade é maior da explosão. Isso dá um equilíbrio legal na dinâmica do jogo. Ele também, o Savage World, ele trabalha com cartas, né? Que eu simplesmente não vou dar detalhes porque eu não usei, eu não gosto. Não gosto dessa ideia de ficar usando cartinhas para poder ficar jogando. E as cartas definem a iniciativa. Então, a iniciativa, você pega as cartas e vai colocando. Cada um escolhe uma carta. E cada carta dá um certo... Algumas dão uma certa vantagem do que as outras, né, dependendo do naipe dela. O livro explica bem direitinho. Mas eu ainda prefiro usar a regra de ouro, abolindo esse negócio das cartas. Eu tentei uma vez, mas não gostei muito da dinâmica. Né? E eu preferi usar a iniciativa básica. Então, eu fiz uma regra de ouro, que eu uso o atributo... eu não sei se... Deixa eu ver os atributos aqui, para me lembrar mais ou menos que atributo eu usei. Agilidade. Aí eu peguei o atributo agilidade e joguei o atributo normal, e quem tira maior inicia. Né? Eu acho melhor, acho mais... Mas não na questão do melhor, é a verossemelhança. Eu jogo muitos sistemas assim, e eu gosto desta ideia. Então eu descarto totalmente as cartas e utilizo o negócio. Também o que eu gosto basicamente do sistema é definir, ele define um estilo de narrativa. Qual seria esse estilo? Que existe as cartas selvagens. As cartas selvagens são personagens especiais da trama. Então, por ser personagens especiais, ele usa um dado selvagem. E pode usar os pontos de Bene também, que é benefício. Então, quer dizer que é legal, eu acho interessante, os personagens principais, eles terem a mesma chance, mesmo sendo NPC, do que os personagens principais. Eu acho isso muito interessante. Como dá para ver aqui, ó, ele usa todos os dados, né? D4, aí tu vai colocando D4, é muito legalzinho. Ele usa os atributos: força, agilidade. Força é o MOOC, agilidade é o que você tem em movimento, destreza com a mão, tudo interessante. Astúcia, eu acho interessante essa ideia de astúcia. É uma perícia, é um atributo muito legal, apesar dos sistemas não usarem muito essa ideia. Eu acho que a astúcia, ela substitui a inteligência. Entendeu? Porque a astúcia é a malandragem, a inteligência também influi isso, em minha opinião. Né? E eu gosto muito disso. Espírito é tudo que envolve a força de vontade. Também é interessante, mas ainda prefiro
a palavra will, força de vontade. Will, para quem não sabe, força de vontade é utilizado em W. Parece que é em inglês, então significa will. Não sei, é o que está lá no sistema. Força de vontade, ele põe a abreviação will, W-I-I-L, ou é W-I-I-L-L. Vigor é o seu esforço físico, tudo que tem. O legal é que cada atributo ele tem a sua bonificação. Mas você pode ter força 1D4, agilidade 1D8, astúcia 1D6. O que eu acho também interessante é que o atributo ele influencia, que muitos sistemas, infelizmente, têm essa falha, que muitas vezes é preferível fazer o teste de atributo do que o teste de perícia, porque o atributo é maior, o atributo é mais fácil. Alguns sistemas têm esse erro, né? Não os antigos, mas os mais novos que são criados agora, que podem inventar esse tipo de coisa. Então, esse sistema é legal, porque simplesmente ele lhe dá. Se você tiver força 1D8, você mesmo assim vai ter uma perícia, vamos supor, atirar um D4. Você vai jogar um D4. Daí. Mas eu tenho um D8, mas você tem a perícia um D4. Aí o que acontece? Você pode evoluir com mais facilidade. Você gasta um ponto para ir para o D6 e mais um ponto para ir para o D8. E acima do seu atributo normal, você gasta 2 pontos. Isso é interessante. Por quê? Porque o que é nato de você, o que você aprenderia com facilidade, porque você já tem uma destreza nesse caso, agilidade boa, né? Não sei se atira com agilidade, acho que é agilidade. Já que você teria uma agilidade boa, então isso quer dizer que facilita os seus. É mais fácil você aprender a atirar até o nível que você tem atual, que seria um D8. Então eu gastaria um ponto por cada um até chegar a um D8. E eu gasto 2 pontos. Eu gasto 2 pontos se caso o meu atributo for superior. Ou meu atributo for inferior. Quer dizer, minha perícia supera a minha habilidade nativa, a minha capacidade. Acho isso legal, porque isso visa que uma pessoa pode ser boa em desenhar, muito boa em desenhar, e para ela aprender outra técnica, a qual já visa, já com a minha destreza nata, será mais fácil eu chegar ao nível de uma pessoa que basicamente nunca aprendeu, de certa forma. E o interessante é que uma pessoa que basicamente ela tem uma agilidade baixa, só tem agilidade de 1D4, ela vai gastar 2 pontos para partir para um D6, 2 pontos para um D8, mas ela não é nativa, ela não é tão boa na destreza natural. Então foi mais para o ganho dela. Essa é a parte bem interessante. Como é que ataca? Simplesmente você joga os 2 dados, o dado selvagem e o seu dado de lutar, né? Ou de atirar. Tu joga os 2 dados e tem que dar o resultado maior do que o aparato do adversário. Se der, você acertou ele. Né? O que eu posso dizer mais daqui? Ele tem os testes de carisma, que você joga 2d6, que eu não me engane, mais carisma, me desculpe se eu estiver errado. E tem a movimentação e a resistência também, coisa desse gênero. Vantagem você escolhe e assim vai. Essa é basicamente a básica do Savage World, o que eu gosto dele, gosto muito dele, por ele definir uma coisa bem nova que eu achei. Na verdade, alguns narradores vão dizer que não, mas é interessante a ideia de que tem os NPCs que não influem na história, então eles não são tão poderosos assim, você não usa o dado selvagem com ele. Isso é legal. Vamos ver se eu englobei tudo aqui na minha pesca. Descrição eu já descrevi. Dados utilizados eu já disse, ele usa praticamente todos os dados padrões do D20 menos o D10, o D20. Os atributos, eu já disse quais são os atributos. Testes, como são feitos, também já falei. O que ele tem de especial é as iniciativas feitas por cartas, como eu defini aqui. Né? O que eu gosto dele? Ele usa dados diferentes, ele usa os dados do D20, mas ele não usa os dados do D20 para dano, mas sim para realmente os testes de atributos em si. Né? Quando você vai jogar D20 ou coisa desse gênero, você joga o dado sempre o D20, sempre é o D20, sempre é o D20. Aqui não, aqui você, de acordo com o seu atributo, você joga o dado equivalente a este atributo. Isso é muito interessante. Eu gosto muito disso. O que eu não gosto? Eu já deixei bem claro que é simplesmente o lance de colocar cartas, que eu não achei legal. Mas
É diferente? É interessante? Mas eu não gostei. Não caiu em meu gosto. Obrigado por ter assistido até agora. Dê um like se gostou, dê um dislike se você gostou e até a próxima.